Olá! Hoje, com uma imersão totalmente diferente, hoje estamos dentro do Hospital do Amor, aqui no Centro Especializado em Reabilitação, em Barretos. E para nós, como vocês sabem, é uma alegria poder levar esta melhor informação, levar uma capacitação, levar o conhecimento até vocês do Brasil inteiro, para que a gente possa realmente fazer com que a lei se torne uma realidade para todo paciente com câncer. E como vocês sabem, a reabilitação ela não estava prevista na política oncológica, ela passou a estar contida na política a partir da nova lei, a partir de 2023, o dia 19 de dezembro, e foi de uma forma pioneira que o Hospital do Amor trouxe essa relevância, essa importância da reabilitação para o paciente com câncer para o cenário nacional. Então hoje é uma realidade, é algo que é modificativo para o paciente com câncer, e poder levar esta melhor informação é o nosso papel, é o papel do Oncologia em Foco. E hoje, neste exato momento, eu tenho a alegria de estar com ele, Dr. Tomás, médico, oftalmologista, mas eu vou deixar que ele se apresente, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a importância e a relevância da reabilitação para a pessoa com câncer. Dr. Tomás, obrigado. Obrigado pela oportunidade de ouvir, de aprender um pouco mais sobre a importância da reabilitação para o paciente com câncer. Obrigado. Obrigado você, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com todo mundo do Oncologia em Foco. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que é a reabilitação do meu ponto de vista. Eu sou oftalmologista, trabalho aqui com os cânceres de olho do Hospital de Amor. E a reabilitação para nós sempre anda lado a lado com o tratamento dos tumores oculares, porque os tumores oculares levam muitas vezes a uma perda de visão. Então, a gente vê que, além de precisar tratar o câncer em si, a gente precisa dar para esse paciente a dignidade e a capacidade de viver a vida da forma com que ele consiga ter uma vida plena, uma vida capaz de realizar seus sonhos, suas idealizações, com a visão que ele precisa para conseguir fazer isso. Então, aqui no Hospital de Amor, a parte de reabilitação visual, ela atua tanto nos pacientes que tiveram uma perda de visão pelos tumores decorrentes do olho, mas também por perdas de visão secundárias, a tumores do sistema nervoso central, ao tratamento com quimioterapia, com radioterapia. A nossa ideia aqui é conseguir trazer dignidade para esses pacientes que tiveram algum tipo de perda de visão. Então, imagina que você veio aqui, Cláudio, tratar um tumor do sistema nervoso central. E esse tumor aumentou a pressão dentro da sua cabeça e você acabou levando a uma perda de visão. Como é que você vai voltar para casa com uma dificuldade visual, vai fazer sua barba, vai tomar banho, arrumar sua comida? Como é que você vai voltar a trabalhar? Então, esses desafios, eles são muito corriqueiros no dia a dia de um paciente que tem uma perda visual. E aqui o que a gente faz é tentar, então, dar tanto esse suporte para melhorar a visão residual que ele tenha, quanto trabalhar as dificuldades que podem surgir. Então imagina que um paciente teve uma perda irreversível de visão completa. Como é que ele vai aprender a andar com uma bengala? Como é que ele vai aprender a ler braille? Como é que ele vai fazer as atividades do dia a dia dele? Como é que ele vai mexer num computador? Então essas são todas atividades e planos que a gente traça aqui terapêuticos para conseguir atingir esses objetivos. Doutor, o senhor tem a oportunidade de, como médico, atuar nos dois polos. No polo assistencial do tratamento clínico e na reabilitação. Qual a relevância dessa integração entre a clínica do tratamento e a reabilitação para o senhor? O tratamento do câncer mudou demais nas últimas décadas. Então, cada vez mais a gente cura mais pacientes. Então, vou dar um exemplo muito prático, que é o retinoblastoma, que é esse tumor infantil que dá nos olhos. Esse tumor, quando a gente pega ele nas fases iniciais, a gente consegue curas de mais de 90%. Então, quando a gente vai mudando da parte assistencial de puramente curar o paciente, a gente começa a olhar do lado da reabilitação, a gente se preocupa não só em curar, mas como curar para gerar menos sequelas e tratar essas sequelas que foram geradas da melhor forma possível. Então, vou te dar um exemplo aqui muito claro, por exemplo, imagina que uma criança tem um tumor avançado no olho. Você pode simplesmente falar, vamos remover esse olho. Então vai perder a visão e vai ter toda a parte
cosmética e estética que vai ser afetada. Ou você pode pensar, não, vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, a inovação a nosso favor, o que tem de melhor. Fazer um procedimento, por exemplo, a quimioterapia intra-arterial, que é um procedimento que a gente faz uma cateterização do olho, muito parecido com cateterismo cardíaco, em que um catéter entra lá pela artéria femoral, sobe, atravessa todo o corpo da criança e entra na artéria do olho. E você consegue dar doses altíssimas de quimioterapia só no olho. Com isso a criança não tem queda de cabelo, tem pouca perda de peso, não tem as alterações de imunidade que acontecem de uma quimioterapia convencional, e você consegue tratar esse olho e preservar o olho e muitas vezes a visão de um olho que seria perdido. Então isso entra muito parecido com o que a gente fala de prevenção do câncer, que é diagnóstico primário, diagnóstico inicial, é prevenção da deficiência, prevenção da perda. Então a reabilitação já entra nisso. Você tentar evitar a perda e o que tiver de perda você manejar mais precocemente e da melhor forma possível. Podemos dizer que é um cenário onde que a gente, já numa fase de tratamento, assiste ao paciente com processos vinculados à reabilitação e que contribuem para que ele não tenha sequelas no futuro? Com certeza. Então, um exemplo muito claro disso que a gente vê aqui no dia a dia, não é da parte oftalmológica, mas vou dar um exemplo comum, que é o do câncer de mama. Então, o câncer de mama é muito comum as mulheres, depois que removem a mama, terem que fazer radioterapia ou terem que fazer outros processos adjuvantes. Quanto mais cedo a gente começa o processo de reabilitação desse braço, desse membro que foi submetido a uma cirurgia, tanto você consegue melhorar a posição da paciente para receber a radioterapia, quanto você diminui as sequelas que ela vai ter físicas depois. Então a gente já sabe que quanto mais precoce você inicia isso, menor restrição de movimento ela vai ter, menos dor, menos perda de força. Outra coisa que a gente vê muito aqui, que com o uso da tecnologia a gente consegue, são os pacientes que foram submetidos a uma cirurgia de sistema nervoso central. Então acabam perdendo algum tipo de movimento. Quanto mais cedo você atua nessa perda, melhor o resultado final desse paciente, mais rápido ele chega lá. Então, menos sofrimento, menos custo e muito mais humanização. Doutor, hoje o Hospital do Amor, ele inova. Não inova apenas em tecnologia, mas ele inova clinicamente. Essas inovações que vocês conseguem produzir aqui, elas são escaláveis? A gente está falando de hoje, vocês são 100% SUS, vocês atendem todos os pacientes gratuitamente aqui. O quanto isso é escalável para o Brasil? O quanto isso é escalável para o profissional que está assistindo o senhor, um oftalmologista, que atua diretamente num hospital, mas que tem a oportunidade de integrar a um centro de reabilitação para modificar a qualidade de vida do paciente? Eu acho que, como tudo, o principal que a gente vai oferecer para os pacientes é quando a gente identifica a necessidade do tratamento. Então, vou dar um exemplo para você. A oftalmologia é recente aqui no hospital, não é tão antiga. E uma das primeiras crianças que eu vi aqui foi uma criança que ela tinha tratado um tumor de sistema nervoso central, tinha perdido a visão porque ela chegou aqui com um diagnóstico muito tardio, e ela ficava sentada numa cadeira de rodas, porque ela não conseguia andar. Não conseguia se locomover, não tinha treinado o que a gente chama de orientação e mobilidade. Como é que uma pessoa sem visão se localiza no espaço, como é que ela anda? Não é tão simples quanto parece. E essa criança, o que ela precisou foi alguém olhar para ela, ver essa dificuldade e treinar ela no uso de uma bengala. Então uma bengala não é nada de tecnológico, não é nada de caro, mas precisou alguém olhar para aquele problema e saber qual é a solução que seria adequada para aquela criança. Então eu acho que grande parte do que a gente faz é sim escalável, principalmente por conta do olhar para o problema. Não quer dizer que todos os lugares tenham que ter a tecnologia mais avançada, mas a tecnologia mais avançada ela serve para a ponta do iceberg, são para alguns pacientes que precisam daquilo. A grande massa de pacientes, na verdade, precisa de pessoas que olhem para aquele problema e consigam resolvê-lo, sem grandes recursos, mas mais com a dedicação e com o olhar do carinho, do cuidado. Aqui mesmo vocês têm um centro totalmente adequado, habilitado às pessoas com deficiência. E vocês têm uma casa praticamente montada aqui, onde que é ensinado ao paciente, aquele que perde a visão, a se portar,
a se conduzir dentro da sua casa, a identificar o fogão, a identificar a geladeira. O quão isso é relevante para o paciente com câncer hoje? Isso é super importante, porque quando a gente fala em reabilitação é muito diferente do que falar do tratamento oncológico. Por exemplo, tratamento oncológico, muito frequentemente a gente já tem protocolos muito bem estabelecidos de qual é o melhor tipo de quimioterapia, depois da quimioterapia vai ser a cirurgia e depois a radioterapia. A gente tem muita evidência de como é que são feitas essas coisas e elas são mais ou menos parecidas para grande parte dos pacientes. A reabilitação não, porque como as sequelas são muito individuais, as necessidades de cada paciente também são muito individuais. Por isso que a casa é uma coisa muito bonita, a casa adaptada, porque pode ser que, por exemplo, uma paciente que vem aqui, a vontade dela seja de fazer bolo, seja de aprender a cozinhar, seja de limpar a casa. Já para outro paciente, pode ser que a demanda dele seja para mexer no computador. Então, com isso, a gente consegue fazer um processo que é artesanal e individualizado, para você dar para o paciente aquilo que ele precisa, aquilo que ele busca, e não uma receita de bolo padrão para todo mundo. E no câncer, a gente sabe que cada vez mais, como a gente falou, curando mais, vão ter mais pessoas sobreviventes e mais pessoas que carregam sequelas desse tratamento. Então, a gente conseguir minimizar o impacto dessas sequelas na vida dessas pessoas é maravilhoso e é a nossa missão aqui. Doutor, a gente tem dois processos na oncologia. Um é, daquilo que o senhor conhece muito bem, é a pessoa que vai perder a visão em razão da própria doença. Mas há também aquele momento onde que ele acaba perdendo, sendo acometido com algum comprometimento da visão em razão do tratamento. Seja de uma ação de uma radioterapia, seja a reação de um quimioterápico. Considerando esses dois momentos que podem existir, a reabilitação para o segundo, para minimizar, para poder mitigar um pouquinho o efeito de um tratamento que é forte, é doloroso, é difícil para o paciente, quão ela é importante? Extremamente importante, ainda mais quando a gente fala de reabilitação visual, porque... E ela pode ser preventiva, né? Pode. Ela se somar à tecnologia, se somar ao processo de tratamento para poder evitar que haja um dano maior. Sim, e principalmente ensinar o paciente a perceber quais são as coisas que estão acontecendo que podem levar à piora progressiva desse quadro, tentar evitá-las. Todo mundo, hoje em dia, a gente vive imerso nesse mundo digital, a gente vive imerso no mundo de uma forma com que a visão é extremamente necessária. A pessoa, quando ela perde a visão, ainda mais num momento de fragilidade como o tratamento do câncer, ela se vê excluída do mundo. Então, à medida que a gente vai percebendo que esses pacientes estão tendo essa dificuldade, se a gente começa esse processo de reabilitação, que a maioria dos pacientes não vão ficar cegos, mas às vezes vão ter perdas parciais de visão. Você conseguir manejar essas perdas parciais de visão, às vezes com auxílios, com lupas, com telelupas, ou fazendo alguma cirurgia de catarata, ou melhorando... A dor, por exemplo, é um exemplo? A dor, enfim, várias dessas ações que podem beneficiar e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, a resposta é sim, esses pacientes, quando a gente percebe eles de forma precoce, recebe de forma precoce, a gente consegue evitar muito sofrimento, consegue fazer com que a transição dele para uma fase pós-câncer seja muito mais fácil, sem carregar tantas sequelas físicas, visuais, emocionais. O senhor busca sempre, e eu acompanho sempre o trabalho, de estudar, de pesquisar, de inovar. E hoje o senhor não é um oftalmo que está dentro, um médico oftalmologista que está dentro do hospital tratando apenas. O senhor é um médico oftalmologista que está dentro de um centro especializado em reabilitação. Especificamente na reabilitação, o quão é importante isso? É super importante. Como profissional, entendeu? Como oftalmologista. A gente, como médico, muitas vezes do lado do tratamento, a gente fica muito preocupado com o desfecho de cura, né? Então, sobreviveu ou não sobreviveu. A gente, às vezes, bota todos os esforços, claro que tem que ser muitas vezes isso, na questão da cura. A gente não se preocupa tanto nos desdobramentos futuros que isso pode ter. Então, quando a gente vem da reabilitação, a gente encara o mesmo paciente, o mesmo problema, só que da outra ótica, de quem está pegando o paciente saindo daquele processo.
Então essas duas coisas elas se unem para a gente conseguir melhorar, diminuir as sequelas, conseguir tratar aquelas que são permanentes. Podemos dizer que é um acolhimento na integralidade? Perfeito, perfeito. Eu tenho o privilégio de poder ser a mesma pessoa que faz essas duas coisas, mas em muitos lugares não vai ser, né? Vai ter uma pessoa preocupada por um lado e outra de outro. E o paciente precisa dessas duas coisas. Não adianta puramente ele curar e que ninguém olhe para as necessidades que ele ficou depois daquele tratamento. Então precisa que alguém olhe para ele e fale, olha, tudo bem, venceu a doença, mas A, B, C e D agora são extremamente necessários para que você consiga ter uma boa vida. Vamos lidar com isso. A academia hoje, ela conhece esses dois cenários, a relevância e a importância desses dois cenários e a necessidade dessa integração? Muito pouco. Então, a gente, inclusive, tem publicado vários artigos recentemente tentando integrar essas duas coisas, o cuidado oncológico com o cuidado de reabilitação. Na parte oftalmológica mesmo, é muito frequente com que essas coisas sejam completamente desvinculadas. E aqui a gente está conseguindo, publicamos um artigo super legal, que é justamente sobre isso, o cuidado da reabilitação oftalmológica no paciente oncológico, tanto a parte de baixa visão e muitas vezes cirúrgica. Então, desde cirurgias mais comuns, como cirurgia de catarata, até cirurgias de reconstrução de face, cirurgias para restabelecer funções faciais e funções oculares que foram perdidas, que não são a visão. Então, a academia ainda anda muito atrás do que a gente gostaria que tivesse, e são poucos centros oncológicos, primeiro, que tem oftalmologista, e menos ainda, quase nenhum, que faz reabilitação oftalmológica. Nos cânceres de cabeça e pescoço, o impacto para o paciente é muito grande às vezes, porque às vezes há a necessidade de retirar parte da face, a necessidade de retirar um globo ocular. Isso para o paciente, quão impactante é no dia a dia dele, naquilo que o senhor vivencia com o seu paciente aqui, que ele sente de forma tão abrangente psicologicamente para ele e na transformação na vida dele? As cirurgias, quando envolvem o olho, elas carregam um significado simbólico muito grande, né? Não é nem só da perda funcional. Então, se você tiver um dos olhos, tiver os dois olhos bom, se você tiver que remover um dos olhos e o seu outro olho estiver funcionando muito bem, do ponto de vista prático do dia a dia da sua visão, você vai ser pouco afetado. Não vai te carregar não vai te trazer tantas dificuldades. Mas o impacto psicossocial disso é muito grande, ainda mais quando você junta isso com cirurgias que podem mutilar a face, né? Então, os pacientes carregam um peso muito grande. É sempre muito dolorido quando a gente tem que dizer para um paciente que vai ser necessário remover o olho. Mas o que a gente gosta de fazer é fazer toda a reabilitação cosmética. Então, a parte de protetização e reconstrução facial para que isso seja o mínimo possível. Mas claro que a tecnologia tem caminhando cada vez mais, ainda mais para as reconstruções de face. Hoje em dia a gente tem impressões 3D e parte de protetização que melhorou muito para tentar diminuir um pouco essa questão mutiladora. Do ponto de vista da assistência ao paciente, hoje, naquilo que o senhor conhece e domina da oftalmologia, o que hoje vocês conseguem ofertar ao paciente? No momento que ele chega aqui, ele teve a necessidade de retirada de um globo ocular ou a necessidade que ele tem de um simples óculos. Sim. O que vocês conseguem ofertar hoje? Aqui a gente faz o tratamento completo. Desde a coisa mais básica, se precisar de um óculos para conseguir voltar a enxergar, um óculos especial, com lupas diferentes, com aumentos diferentes, prisma, toda essa parte de auxílios ópticos, a gente passa por isso, passa por toda a equipe multidisciplinar que ensina o paciente as atividades do dia a dia, ensina a andar, começa a ensinar para ele braille, mexer no computador, até as cirurgias grandes de reconstrução. Então, se o paciente teve que remover uma parte grande do rosto, a gente consegue fazer cirurgias de reconstruções faciais para melhorar essa parte estética e protetização. Aqui no centro, a gente tem inúmeras tecnologias para de fisioterapia, como Lofomate, como Armeu e como outros equipamentos. E na área de oftalmologia, o que a gente pode destacar aqui do Hospital do Amor com essa relevância, com esse destaque tecnológico hoje aqui? Uma das coisas que a gente usa bastante
não é o Locomate, mas é o C1000, para treinar a marcha dos pacientes que perderam a visão, auxiliar eles no equilíbrio, auxiliar na velocidade de marcha, antes, muitas vezes, dele ir para uma bengala. E outra coisa que a gente usa muito também é o Nirvana, então que a gente usa as projeções para treinar a visão periférica, a visão de cores e readaptar o paciente depois que ele teve uma perda de visual. Pessoal, a gente poderia passar um bom tempo aqui ouvindo o Dr. Tomás pelo conhecimento, pela relevância, pela importância da oftalmologia no processo de reabilitação. A reabilitação visual, ela está claramente descrita dentro da lei, dentro daquilo que é necessário ao paciente. Dr. Tomás, a gente já está finalizando, mas o que o senhor poderia deixar não apenas para o paciente, das oportunidades que ele tem e que muitos desconhecem. Muitos que não têm oportunidade de chegar a um centro de reabilitação, limita-se a ele o procedimento do tratamento. Então ele não enxerga outras oportunidades. Para esse paciente e para o profissional como o senhor, quais essas duas mensagens que o senhor poderia deixar como uma oportunidade escalável que hoje vocês realizam dentro de um centro especializado em reabilitação, vinculado ao Hospital do Amor, e que vocês fazem a diferença para o paciente com câncer? E no caso do senhor tem a relevância, a oportunidade de estar dos dois lados, tanto do lado do tratamento quanto do lado da reabilitação. O que o senhor poderia deixar caracterizado como relevante para ser modificativo no país, visando que a gente tem hoje uma lei nova, portarias novas? Eu posso dizer que é tudo novo, e tudo novo para todo mundo. Eu acho que o principal é que todos estejam cientes de que esse problema existe, né? Fora de um hospital, dentro de um hospital oncológico, é muito pouco frequente que as pessoas se preocupem com a visão do paciente, apesar dos efeitos incríveis que uma perda de visão pode ter sobre a vida dele. Então, levantar esse problema para que as pessoas estejam atentas que uma quimioterapia pode levar à perda de visão, radioterapia, especialmente os tumores do sistema nervoso central, e ficarem atentos a esse paciente, encaminhar ele para ser avaliado e para um processo de reabilitação, valorizar as queixas do paciente e não se limitar simplesmente a curar e não lidar com as sequelas. Para finalizar, no dia a dia, na qualidade de vida do paciente, o que impacta? As coisas que mais vão impactar vão ser principalmente os auxílios ópticos, que são coisas baratas, então óculos, lupas, que a gente consegue fornecer isso em escala, coisas simples de serem avaliadas e de serem dispensadas, e a atuação da equipe multidisciplinar, lidando então, senhor, quais foram as dificuldades? É locomoção? Vamos treinar isso. Precisa muitas vezes só de treino, às vezes uma bengala, que são coisas simples e muito bem disponíveis. Equipe multidisciplinar para treinar orientação e mobilidade e para treinar as atividades do dia a dia, aquilo que faz diferença para ele. A sua dificuldade é se barbear, é tomar banho, é botar roupa. O que a visão está te atrapalhando? Vamos focar nisso. E para isso, muitas vezes, você não precisa de nada de diferente, é só um profissional atento e dedicado àquele paciente. Doutor Tomás, obrigado. Esse auxílio, essa conversa, ela vai contribuir para que outros centros especializados em reabilitação, para que outros profissionais de saúde entendam e compreendam as oportunidades que um paciente com câncer requer. Por isso que foi posto na lei, eles precisam disso. E a gente espera contar com toda essa experiência, com todo esse conhecimento, toda essa expertise aplicada já. A gente não está falando de nada aqui que é no futuro, a gente está falando do que é real, do que já funciona aqui hoje. E escalar isso para o Brasil. Essa é a oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui, sempre um prazer te ver. Obrigado.